Nuage. It's everywhere. Bom dia, pessoal. Novamente, bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. Nós daremos início aqui ao nosso webinar, tá? Então, ainda tem um tempinho aí de convidarem outras pessoas para participarem, para estarem junto com a gente. A ideia é que seja uma agenda bem fluida, bem tranquila, para que vocês também consigam tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, novamente, é um prazer ter vocês aqui conosco para esse bate-papo sobre gestão de riscos e segurança em ambientes AWS. Me apresentando, eu sou a Nicole, atuo como Account Manager na Nuage IT, apoiando ali clientes em estratégias de inovação, cloud, transformação digital junto à AWS. E vou conduzir aqui tanto a abertura e apoiar vocês ao longo da nossa agenda de hoje, tá bom? E aí, até já conectando um pouco aqui, hoje a ideia é que vocês também participem muito da agenda. Nós vamos falar sobre principais serviços, sobre gestão de riscos, sobre algumas finalidades iniciais em AWS e alguns pontos ali importantes para vocês abordarem junto à empresa de vocês na parte de infraestrutura e contar também com o nosso apoio. E aí, conectando essa minha fala, vou falar brevemente sobre a Nuage. Aí, Clayton, muito obrigada por ter passado aqui o slide. E falando um pouco sobre a Nuage para vocês. Aqui na Nuage atuamos numa visão 360 graus em tecnologia, conectando infraestrutura, aplicações e dados para entregar soluções completas e personalizadas aos nossos clientes. Nós somos um dos principais parceiros de tecnologia e parceiros AWS aqui no Brasil, tá? Então, estamos ali entre os 3 principais parceiros que atuam aqui no Brasil em AWS. Somos parceiros Advanced e contamos ali com especializações reconhecidas em áreas estratégicas. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre essas áreas hoje. Por exemplo, segurança. Então, além da especialização de segurança que nós temos também networking, DevOps, Cloud Operations, Data Analytics, migração e modernização. E, além disso, também possuímos competências voltadas para ambientes serverless e dados. Então, hoje, claro, vamos falar sobre segurança, mas fiquem super à vontade de, após o evento, vocês entrarem em contato com a gente e a gente também trazer ali outros processos e falar sobre outros temas. Estou 100% à disposição ali de vocês. E ao longo aqui da nossa trajetória, nós somos reconhecidos entre top 10 AWS Latam Providers e recebemos o prêmio AWS Partner of the Year, reforçando ali com certeza o nosso compromisso com excelência, inovação e resultados para os nossos clientes. Mais do que tecnologia, nós buscamos atuar ali como parceiros estratégicos, apoiando as empresas, na construção ali de ambientes mais seguros, escaláveis, e também dentro de AWS. E aqui eu tenho o prazer também de apresentar o nosso speaker principal, que é o Clayton, arquiteto de soluções, especialista em arquitetura cloud e tecnologias AWS, com a ampla experiência ali em projetos de modernização, governança, segurança e boas práticas em cloud. Hoje ele vai compartilhar insights, recomendações, experiências práticas sobre como fortalecer a gestão de riscos e elevar ali, o nível de segurança de vocês em ambientes AWS, trazendo uma visão estratégica e técnica para todos nós, e é importante que também vocês participem desse momento. Então, como eu falei, a ideia é que seja um encontro leve, interativo, então fiquem à vontade de enviar perguntas aqui pelo chat durante a apresentação. Eu estarei aqui sempre olhando as perguntas e vou conduzindo aqui junto com o Clayton. E no final, a gente também vai ter um momento ali dedicado para tirar dúvidas de vocês, caso durante o evento vocês não consigam estar direcionando essas perguntas, tá bom? Então, mais uma vez, obrigada pela presença de todos. E, Clayton, a palavra é sua. Você está no mudo, Clayton? Eu estava aqui dando a vida já e estava no mudo, né? Perfeito, agora sim. Então, bom dia, pessoal. Eu sou o Clayton Padilha. Obrigado, Nicole, pela introdução. E, como ela mesma falou, né? Eu sou arquiteto de soluções aqui na Nuage. Estou aí na área de tecnologia há mais ou menos 20 anos.
né, fazendo todo tipo de trabalho na parte de arquitetura, de soluções. E a ideia hoje é realmente compartilhar, né? Que é a nossa agenda, né? A gente vai falar principalmente sobre segurança, mas quando a gente fala sobre segurança, a gente fala sobre um leque muito grande de coisas, né? Então, tem vários níveis de segurança, né? Segurança é bem abstrato, bem genérico. E aí, a gente vai seguir nessa linha, né? Como está aqui na agenda. E lembrando que é uma troca, né? Não é um monólogo. Então, vocês podem interromper, podem fazer perguntas. E aí, a gente vamos seguindo aqui. Tá bom, pessoal? E é isso. Aqui eu trouxe alguns dados, né, que é interessante, né, porque aqui eu coloquei segurança na AWS, mas pode-se estender isso para a cloud, né, de cloud de forma geral. Então, tem alguns dados que eu trouxe, que aí mais de 300%, né, de aumento de ataques no ambiente cloud nos últimos 3 anos, e isso se dá muito ao aumento de uso, né, da cloud por Big Techs, e inicialmente, né, por Big Techs e depois por empresas menores. Então, e o uso da cloud, ela só está aumentando, né? Então, a tendência é que essa quantidade de ataques sejam cada vez maiores, com o advento das bets, com o advento de streaming, né? E aí, 4 milhões e meio, né? É o custo médio de um data breach, né? Que é o quanto que tu precisa investir, reinvestir para recuperar a reputação, recuperar problemas que podem acontecer, um vazamento. E 82% dos incidentes, né, acontecem por causa de má configuração do ambiente. É interessante isso, porque às vezes é um detalhe ou outro que pode ser explorado pelo atacante, e às vezes não é nenhum atacante, é alguém que se deparou, por exemplo, com uma credencial exposta e resolveu tentar ali alguma coisa. Então, seguindo as boas práticas e seguindo o padrão que a gente chama, né, já elimina boa parte do problema, da possibilidade de problema. E aí, né, como que esses problemas, né, se manifestam na cloud, na AWS? Então, geralmente, credencial exposta, né? Então, tem ali uma má configuração, repositório público, né? Ou então uma secret hard-coded em algum código, né? E aí, por exemplo, uma credencial que ela não tem data de validade, ela não rotaciona, então ela se vazar, a pessoa tem acesso para sempre a algumas áreas do sistema. Misconfiguration, né, como eu falei, uma configuração errada, um S3 que esteja público com alguma informação, né, uma configuração de security groups, né, inclusive alguns dados sem encriptação, senha, por exemplo, em banco de dados, ou senha em algum arquivo que não está encriptado, ou até transação entre uma fonte a outra sem encriptação. Um conceito que a gente chama de lateral movement, né, que é quando uma permissão, um privilégio dá permissão para outros todos serviços que estão na horizontal. Então, tenho permissão para o S3 e eu consigo acessar o EC2 também, né? Uma permissão geral, assim. Então, isso é muito explorado também quando um atacante ele consegue acessar uma área dentro da tua infraestrutura, ele tenta fazer esse movimento horizontal para tentar acessar outros serviços, né? E aí, o shared responsibility, que a gente estava falando. Às vezes, pode ser que seja uma falha de segurança de fato da cloud, da AWS, mas pode ser que seja uma falha da tua configuração, de fato, né? Que na maioria das vezes, é o caso. Então, deixa eu ajustar um detalhe aqui. Pronto. Então, até aqui, tranquilo. Lembrando que vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Eu estou só na introdução ainda, mas às vezes já surge alguma questão. Tá? Bom, aqui eu trouxe um case, né? Um case fictício, na verdade, que é fictício, mas se aproxima muito da realidade. Né? Como que um incidente acontece na prática? Então, aqui um caso muito simples, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma chave de acesso exposta no repositório público, no Git, né, no GitHub, ou até no S3. Então, tem um token hard-coded dentro do código. Um atacante, identifica isso, né, analisa, identifica que é uma chave de acesso, e ele cria recursos, ele entra no teu servidor, ele entra no teu console e começa a criar recursos direto. EC2, lambdas, enfim.
vários tipos de serviços que ele acha necessário, muitas vezes para minerar criptomoedas, por exemplo, tá? E aí o que acontece? O teu aumento, né? A tua fatura aumenta muito, né? O teu billing explode, e ali eu estou falando do intervalo de poucas horas, né? Então, ali, meia-noite a chave é exposta, 2 horas o atacante encontra. Às 6 da manhã, já todos os serviços que ele está criando já está rodando e já está gerando custo na AWS. Então, se tu não tem travas, não tem guardrails, por exemplo, para limitar o uso de recursos, a criação de recursos, isso daqui vai ad infinito até alguém identificar, alguém encontrar, né? E aí, às 8 da manhã, né, ele já entendeu que ele já consegue criar vários recursos, ele começa a tentar fazer as movimentações laterais, acessar outras contas, outros roles, criar permissões, ou até derrubar algum serviço, né? E aí lá pelo meio-dia, quando os clientes começam a reclamar, ou quando gera um alerta da AWS de custo, aí o time percebe manualmente, alguém foi fazer alguma coisa e identificou que tem algum serviço rodando lá. Isso um tempão depois, já se passou 12 horas desde o ataque, né? E o teu time ainda não entendeu, não percebeu o que aconteceu e vai ter um trabalhão para recuperar esse prejuízo, né? Então, qual é o resultado disso? O custo não planejado, a indisponibilidade, risco regulatório, perda de confiança, que eu acho que talvez seja o pior de todos, né? De todos aqui, o custo se recupera, a disponibilidade se recupera, mas tudo isso gera, né, a perda de confiança, tanto dos clientes com a empresa, quanto internamente com o time, né? E aí, mas qual é o X da questão, né? O problema não é sofrer um ataque, né? Ataques acontecem o tempo todo, existem pessoas que ganham a vida com isso, né? Então, empresas são invadidas e imediatamente impactadas o tempo todo, e muitas vezes são exploradas por dias, por horas, e ninguém sabe. Então, assim, o problema não é ter o ataque, o problema é não ter a visibilidade sobre ele. Então, assim, quanto tempo eu levo para entender o que está acontecendo e quanto tempo eu levo para responder a esse ataque, né? Então, esse é o pior dos casos, né? Quando o time não percebe o que está acontecendo. E aí, como eu comentei, né? Quando tem um cenário desse, muitas coisas podem acontecer, né? Então, tem impacto direto na operação e nos dados. Então, tem um impacto financeiro, como eu comentei ali no início, um custo altíssimo. Pode acontecer que role um ransomware, né? E uma extorsão. Então, alguém vai lá, sequestra dados, sequestra chaves, encriptografa e pede um resgate, por exemplo, ou até pode sequestrar o sistema inteiro, né? Toda a infraestrutura. Pode ter uma multa regulatória e pode ter um custo, né, com o teu time em um war room trabalhando sobre isso, ou então até ter que contratar uma consultoria especializada para resolver a questão. Então, assim, financeiramente, com certeza é um impacto muito grande. Bom, aí o impacto operacional. Downtime, perda de dados, né? A quebra de SLA, né, com os clientes, atendimento, enfim. E, como eu comentei também, a perda de confiança no board. E, mais profundo, que muitas vezes também isso não... A galera, o time, né, não presta muita atenção nisso, né? Regulatório e reputação. Então, se eu vazo dados, eu posso ser sancionado de uma forma muito grande. Dependendo da área que a empresa atua, ela pode perder o direito de atuar, né? Se for uma seguradora, por exemplo, um sistema financeiro, pode perder a licença. Então, a questão de todo o LGPD, o C2, enfim, tudo isso, existem penas muito grandes e às vezes é um detalhe só que pode resolver tudo, né? Fora o dano reputacional. Então, assim, não é, hoje, a segurança da infraestrutura, ela não é uma discussão mais técnica, ela é uma discussão de negócio, direto. Se não tiver plano de negócio para atender essa segurança, muita coisa pode sair errada. Bom, por que geralmente isso acontece, tá, gente? Então, aqui tem alguns pontos que são uns erros comuns, tá? Falta de visibilidade dentro da tua infraestrutura, do teu ambiente. Então, até pode ter logs ou monitoramento, mas não de uma maneira assertiva, de uma maneira incompleta.
Permissões mal configuradas. Então, às vezes, tem uma role, uma super role, um super usuário, que ele tem permissão de tudo, né? E isso é uma má prática também. Problema de governança. Então, por exemplo, tu tem uma conta só com todo o teu ambiente lá dentro, né? Todo o sistema de permissionamento mal configurado também, né? Que é o SCPC, SCP, né? E guardrails. Guardrails é o que eu comentei sobre... achei que alguém tinha perguntado. Guardrails é o que, gente? Quando eu coloco limites para que para cada serviço que eu uso funcione. Então, por exemplo, eu vou criar um EC2 com algumas configurações específicas. Eu consigo criar guardrails para ninguém criar um EC2 super gigantesco, com uma super memória, com um super disco. Eu consigo botar limites para o meu outscaling, por exemplo. Então, tudo são guardrails, de acordo com o usuário, ele ter permissão para fazer isso ou não. Então, se um atacante invade tua infra, teu ambiente, o prejuízo que ele vai causar é menor, porque existem alguns guardrails para aqueles usuários. Né? Então, todos os usuários precisam ter, todos os serviços precisam ter esses guardrails. E aí, né, falta de automação de resposta, ou seja, depende de alguém entrar no ambiente, identificar que alguma coisa está errada, ou um cliente reclamar, enfim, o usuário, para então o time entrar lá e aí identificar o que está acontecendo. Então, nisso daí já pode ter acontecido muita coisa. Né? E aí, na mesma linha, vai a questão da detecção manual, né? Então, quando viu, já aconteceu. Então, isso é um ponto que precisa ser muito atento, tem que estar muito atento a esse tipo de ação. Até aqui tranquilo, pessoal? Sim? Se ninguém falar, eu vou seguir. Bom, o que pode, né, impactar essa questão de segurança na margem de negócio? O item que eu já falei, né, que é a Bill Explosion. Então, isso é até meio óbvio, mas eu sempre digo que o óbvio precisa ser dito também. Né? Então, a empresa pode literalmente quebrar por causa de uma conta que fica muito alta. Né? Principalmente se é uma startup, se é um negócio que não tem um lastro financeiro muito grande, isso pode ser determinante para que a empresa pare de funcionar. Né? Então, outro problema, tá? Permissões excessivas, tá? Isso aumenta o raio de incidente. Então, vai lá, tem um problema vai gigantesco. Então, eu vou bater muito nesse ponto, tá, gente? Que é o Zero Trust Security. Não pode existir nenhum usuário que faça tudo. Né? Ou talvez um usuário só, super usuário, que é o criador da conta, tá? E aí precisa ter essa detecção financeira automatizada. Então, tem alguns recursos da AWS que podem te ajudar a fazer isso. Então, o GuardDuty, tá? O GuardDuty é um recurso que ele detecta atividade suspeita, então ele identifica qualquer ação fora do padrão do teu ambiente, e aí ele gera alertas, ele bloqueia, enfim. Então, se hoje não tem o GuardDuty nos teus serviços, eu digo para ativar da melhor maneira. Ele ativado da maneira mais básica já é melhor do que não existir, tá? Tem o recurso de Cost Anomaly Detection. Então, é justamente isso. Ele vai num padrão. Se tu tem um billing de $500 por mês e, do nada, tu cria muito serviço e o teu billing passa a ser $2.000, ele vai te avisar sobre isso. Ele vai gerar um alerta e ele vai te avisar que tem alguma coisa acontecendo para dar tempo do teu time reagir de forma adequada. Então, isso é bem importante também, tá? A gente usa o Event Bridge mais o SNS para justamente identificar esses alertas que o GuardDuty executa, né, que gera, que o Cost Anomaly Detection gera também. Então, o Event Bridge, ele detecta esses eventos e aí, por exemplo, pode usar o SNS para enviar e-mail, enviar um SMS, o que for, para o time, né, até comunicar com uma outra ferramenta que o time acabe usando. E o Lambda, né, porque ele executa as respostas e contenções. Então, alguém foi lá e criou 10 serviços, 10 EC2 em segundos, o Lambda ele consegue, através desses eventos, né, que o Event Bridge gera, já executar alguma ação de ou bloquear aquele usuário que está fazendo isso, ou então remover aquelas EC2 que estão fora do padrão. Porque nesses casos é melhor ir lá e derrubar tudo e depois identificar se era o que era para estar acontecendo mesmo, do que deixar acontecer, né? Então, e aí falando, né? A segurança não protege dados, ela protege a receita.
né? Então, que tudo impacta no fim, na reputação do negócio e na receita ali. Então, se você falar de FinOps, é falar de segurança também. Então, quando eu não tenho uma segurança adequada, o meu FinOps ele fica comprometido. Beleza? E aí, segurança também vale para segurança interna, né? Para usuários, para DevOps, para o time de infra, evitar que eles cometam erros. Todo mundo pode cometer erro. Então, imagina se eu quero criar 10 instâncias de EC2 e eu coloco um zero a mais, sem querer. E aí eu vou criar 100. Se eu não tenho um controle, se eu não tiver um guardrail, isso pode gerar um problemão ali na frente. E aí, existem algumas boas práticas que são camadas de defesa. Tá? Então, quando a gente faz um assessment, por exemplo, a gente identifica dentro do ambiente da empresa em que nível que ela está, né? Quais são as camadas que ela tem de defesa. Então, a gente tem ali desde a prevenção, né, que é o Service Control Policies, que vai dentro de guardrails também, que vai todos os serviços ter permissões específicas para eles, usuários específicos, os guardrails automatizados, que vai dentro da SCP ali, né? Hardening de baseline, ou seja, fazer ele... Eu tenho um controle muito sobre em que nível pode subir o serviço, em que nível não pode. E o Refactored as Code é interessante também porque mantém um padrão dentro do padrão de criação, né? Então, você usar uma ferramenta, um Terraform, por exemplo, ou até um CloudFormation, ele consegue me dar esse controle maior. Né? Eu consigo definir, por exemplo, quais são os... Estou pegando o EC2, que é o mais conhecido. Quais tipos de EC2 são criadas, quais são os padrões de segurança que eles vão ser utilizados, quais as políticas. E aí todo mundo usa o mesmo padrão e aí ninguém inventa nada. Né? Então o risco de dar errado é muito menor, se tem esse conceito dentro da criação de infraestrutura para prover. Né? E aí, bom, tem todos os recursos de prevenção, mas ainda assim pode dar alguma coisa errada. Né? Então a gente entra na camada de detecção. Se tem o Amazon Guardantry configurado, se tem o Security Hub, AWS, que ele orquestra todas essas ferramentas de segurança. Se eu tenho um CloudTrail, que é a questão de logs, né, identificação de rastreabilidade de tudo que está acontecendo. E se eu tenho todas as regras de configuração regras de configuração configuradas é redundante, né? Mas dentro da AWS, se isso já está bem definido, né? E aí, a partir dessas regras, toda a questão de alertas, enfim, fica padronizado, tá? E aí, a última camada, né, a próxima camada seria a resposta. Bom, meu ambiente está prevenido contra essas ações, eu já consigo detectar essas ações, já consigo gerar alertas e tudo mais. Só que um alerta, sem ninguém olhar, não tem a serventia alguma. Então, precisa ter configurado todo um processo, né, um padrão de resposta. Então, precisa ter um playbook de incidentes, de respostas a incidentes. Então, o time ele precisa saber exatamente o que fazer, com quem falar, quais são as ações, quais são os relatórios que precisam ser gerados. Então, precisa existir esse playbook. Tá? Precisa ter, então, uma maneira, né, de atuar, né, que precisa ser assim, né? Mas um Lambda conectado ao Event Bridge, identificando esses eventos de anomalia e já executando coisas. E esse Lambda ele vai executar ações de acordo com o que está no playbook. Né? Automação de remediação, que é um Lambda ou um time mesmo atuando. Tá? E aí, ali também, Forensics e Containment, né? Que é relatório de pós-morte e a comunicação, né? De todo o time do que está acontecendo ali. Tá? Que aí gera dados de aprendizado para todo o time entender o que foi errado, né? E prevenir. Aí voltar lá para a primeira camada, que é a prevenção. Tá? Tranquilo até aqui, pessoal? Acredito que sim, né? Então, ali no slide anterior, né, eu falei como é que funcionam as estratégias. Né? Então, estratégia de prevenção, detecção e resposta. E aí, isso se aprofundando mais, indo mais a fundo nesse conceito, aí a gente tem algumas camadas que geralmente precisam ser analisadas tecnicamente mais profundamente. Né? Então, dando um zoom naquele slide anterior, então eu tenho na primeira camada a identidade. Então, permissão,
usar single sign-on, MFA, que é a autenticação de 2 fatores. Então, tudo isso já diminui e muito, né, a possibilidade de alguém entrar onde não deveria estar, né? Então, toda a questão de governança depois disso, que é o que eu falei, configurações centralizadas em algum lugar seguro, né, configurações de guardrails, as permissões adequadas, né, de cada usuário. E aí, então, a partir disso, workloads. Então, são as ferramentas, de fato, né, que vão ajudar a manter seguro o teu ambiente, né, dando destaque ali para o WAF, que é a primeira camada ali de proteção, né, dentro de um ambiente. E aí, seguindo, olhar para a parte de dados. Então, por exemplo, todas as chaves públicas, todo o S3, backup, tudo isso tem que estar configurado de uma maneira que não fique público, né? Que ele tenha permissões que só quem tem permissão consiga visualizar, tá? E aí, seguindo na lógica que a gente tinha falado anteriormente, né? Que é a detecção, né? Com GuardDuty, Security Hub, CloudTrail, e aí, a partir daí, resposta. Ressaltando, né? Que todas essas ações aqui, sem a resposta no fim, ela se torna inútil. Né? Então, eu tenho toda a questão de segurança, de identidade, de governança, workloads e tudo mais, mas no fim alguém consegue invadir, alguém consegue fazer o que não deveria estar fazendo. Se eu tenho a detecção, mas isso não chega para ninguém, ou chega para muitas pessoas e ninguém é responsável por aquilo, a resposta, tudo acaba indo por água abaixo. Né? Eu tenho todo um ambiente legal, mas eu não tenho uma ação efetiva no fim. Tá? Até aqui tranquilo? Vamos seguir, então. Aí a pergunta que uma provocação, na verdade, né? Que eu faço para vocês, uma reflexão que vocês precisam ter, tá? Qual é o estágio que a infraestrutura de vocês hoje está? Tá? Então, ali tem pelo menos 3, né? Que é o reativo. Então, quando não tem muita visibilidade, a tua resposta é manual. Você tem controles pontuais de segurança e sem segregação das contas. E isso seria o teu modelo reativo. Cara, tô num cenário ruim, né? Agora, eu estou no cenário proativo. Eu já tenho os guardrails ativos, legal. Já tenho o monitoramento, já tenho a segregação das contas, eu já tenho alguns alertas. Então, por exemplo, isso já é menos ruim, que já tem como, quando alguém entrar no ambiente e ver que tem alguma coisa errada, já consegue identificar o que está acontecendo, né? Mas isso, sem a última etapa, não se torna efetivo, né? Então, que é o preditivo. Quando eu já tenho todas as primeiras etapas e eu já consigo automatizar minha resposta, eu tenho um sistema de compliance contínuo monitorando meu sistema, já tenho regras bem definidas, eu já tenho o conceito de Zero Trust Security aplicado, né? O Zero Trust Security é um resumo de tudo que eu tenho falado agora, né? Então, o usuário, ele tem o mínimo de permissões possíveis, então ele sempre começa com 0 permissão, e aí as permissões vão sendo adicionadas para ele conforme a necessidade, né? A mesma coisa para serviço. O serviço, ele sempre com o mínimo recurso necessário, e aí depois vai ajustando, né? E aí, a partir daí, você vai ter um score de segurança alto. Então, fica essa reflexão aí, para todo mundo que está assistindo agora ali, que está acompanhando, em que etapa está? Né? Quanto mais para a esquerda, pior vai ser, né? Quanto mais para a direita, melhor seria. Tranquilo até aqui, pessoal? Acho que sim, né? Aqui eu estou só reforçando, tá? O que eu falei nos outros slides e nas outras etapas, que é o quê? Eu tenho algumas boas práticas de governança e controle de acesso. Então, o Zero Trust Security vai nessa direção, né? Last Privilege, ou seja, o usuário ele só precisa ter o que ele precisa mesmo, o mínimo de permissão possível. Organizar a AWS, gerar organizations para ele ter várias contas. Então, eu não ter todo o meu ambiente numa conta só. E todo o meu workload, todos os ambientes eles serem separados. Então, eu consigo criar limites e fronteiras entre essas contas. Então, se um atacante acessar a conta principal, ele não consegue acessar outra, ou uma conta secundária, então isso é importante. A questão da autenticação de 2 fatores, isso aqui é básico, mas eu já acompanhei muitas situações que não está configurado, né? E o próprio single sign-on, que é importante para quê?
Se alguém da organização da empresa sai da empresa, o time de infraestrutura ele não precisa entrar lá no console da AWS, se preocupar com isso e tirar a permissão dele, né, de todos os serviços. Ele automaticamente vai perder o acesso a tudo. Então, o Single Sign-On ele te ajuda nesse ponto aí, ganhar tempo e segurança também, né? E aí a segregação de ambientes, que tem muito a ver com a AWS Organizations. Então, o ambiente de dev, de staging, de prod, né, cada um está em uma conta. E por quê? Se eu invado a conta do ambiente de desenvolvimento, está tudo certo. Entendeu? Não vou atrapalhar, não vou conseguir fazer um movimento horizontal e acessar o ambiente de staging ou de prod, né, que é o mais crítico. E a rotação das secrets. Né? Então, usar um secret manager para que quanto mais senhas temporárias eu tenha, melhor, né? E aí isso me ajuda também a... gera um pouquinho mais de complexidade, mas me ajuda a aumentar a segurança, porque se aquela senha vazar, ela não vai ficar muito tempo disponível. Tá? Então, diminui o tamanho do risco, né, do problema que pode... o tamanho do impacto, na verdade. Bom, aqui tem algumas dicas, tá, gente, de como que pode se aumentar essa visibilidade da arquitetura. Então, ele tem pelo menos 3 ferramentas da AWS que ela te ajuda com isso, que é o AWS Security Hub. Então, esse Security Hub, ele orquestra as outras ferramentas de segurança e ele te gera um score, né, de segurança. Então, ele te dá dicas do que precisa ser melhorado, qual é a alta pontuação, se está baixa, se está alta. Então, dá para se guiar muito por essa ferramenta. Isso, o AWS Well Architect é um framework, tá? Então, ele tem vários pilares dentro deles, e um deles é o pilar de segurança. Então, dentro desse pilar de segurança, ele te dá vários caminhos, várias etapas que precisam ser feitas, seguidas para analisar o quanto que o teu sistema está bom, está ruim, está seguro, inseguro, que precisa ser melhorado, tá? Então, na Azure, a gente costuma fazer isso muito, né? Aplicar o Well Architect, porque é o padrão da AWS. Se está dentro dos padrões do Well Architect, então está tudo bem, né? Então, aí entra aquele limite que eu comentei, né? O quanto que fica a responsabilidade da empresa e quanto que é a responsabilidade da AWS. Se está dentro do padrão Well Architect, tudo direitinho, a responsabilidade é da AWS. Né? E aí, o CloudWatch, com SNS que eu comentei, né? Então, CloudWatch para gerar esses alertas, identificar anomalias, né? E aí o SNS para buscar essas informações e notificar os times que for pertinente, tá? E aí o que vocês podem fazer hoje, saindo aqui do webinar? Como eu comentei lá no início, ativar o GuardDuty em todas as contas. Ah, mas eu não sei como fazer a melhor configuração do GuardDuty. Não tem problema, só ativa. A configuração básica dele já é uma boa configuração, tá? Habilitar o CloudTrail em multi-region. Então, ou seja, às vezes eu tenho o CloudTrail configurado, mas ele não faz todo o trail, né? Não traça o caminho todo em todas as regiões em qual o meu serviço está. Então fica muito difícil de detectar. Alguma coisa acontece nessa região e termina na outra, e aí eu preciso tentar agrupar esse histórico todo entre as regiões. Então, se eu configurar isso multi-region, já me resolve muita coisa. Identificar se existem S3 públicos e bloquear. Então, existem padrões para como dar acesso a S3, botar uma camada na frente, um BFF, um CDN, e aí não deixar ele público. Né? Então, o CDN ficaria público, por exemplo. Né? Bom, configurar MFA. Então, assim, não pode ter uma conta que não tenha MFA, principalmente a root, certo? E aí, revisar, né, se existe, como é que estão os grupos de segurança, né, security groups, se existem alguns muito permissivos, estão abertos, se quando um usuário entra, ele entra num grupo que é muito permissivo, então mudar isso de imediatamente. É melhor os usuários estarem reclamando que não tem acesso e o time precisar atuar para dar o acesso pontual, do que o time ele não ficar, não saber o que está acontecendo e só ser reativo, né, saber depois o que acontecer. Então, isso se torna muito difícil, se torna também complicado de responsabilizar, entender onde é que foi o erro. Então, inverte essa lógica, que aí já vai prevenir muito das questões. Tranquilo até aqui, Nicole? Pode me interromper, tá? Vou seguir. A gente está caminhando já para a parte Pode final. seguir, Clayton. Até então, não temos perguntas, tá?
Mas, pessoal, Ótimo. fiquem à vontade, não fiquem com vergonha, tímidos. Podem colocar as perguntas de vocês aqui no chat e a gente vai interagindo com o Clayton, tá? Aqui a gente já está caminhando para os últimos slides, então fiquem à vontade para fazerem as perguntas neste momento. Isso. E também fique à vontade para perguntar depois também, né? Tranquilo. Que às vezes, né, a gente vai olhar no ambiente e aí identifica algum problema ou outro e aí precisa tirar essa dúvida. Bom, aqui vai muito, né, de encontro com o slide anterior. Eu só gosto de reforçar muito, pessoal. Eu gosto de falar a mesma coisa de maneiras diferentes para ficar muito evidente, muito claro qual é a mensagem que eu quero passar. Então, durante o nossos assessments, nossos serviços aqui na Noage, os principais erros que a gente encontra, né, e que às vezes pode parecer básico, mas que a gente encontra muito nos ambientes. Tá? Então, que é o usuário root sem autenticação de 2 fatores. Tá? Ou sem algum outro recurso que seja similar. Né? O Cloud Trail, que eu comentei, incompleto ou desativado. Né? Então, ou ele não existe, ou ele não está, por exemplo, ele não acompanha, né, todo o processo em todas as regiões. Tá? Ou então ele não trafega entre todos os serviços. Então, isso também acaba, às vezes, atrapalhando mais do que ajudando, né? Por exemplo, security groups abertos para a internet. Então, por exemplo, todo mundo pode acessar. E isso é realmente um problemão, né? Porque às vezes ele pode receber ataques de qualquer lugar e isso daí já gera um transtorno muito grande, tá? E aí, os buckets, como eu comentei, públicos, né? Os S3 públicos, ou então com permissões. Então, não está totalmente público, mas, sei lá, tem um asterisco na permissão lá dele e ele vai permitir que todo mundo acesse. Ou então, deveria ser somente leitura e tem leitura escrita. Né? Então, alguém vai lá, acessa o arquivo, deleta ou modifica. Então, assim, isso é bem comum, tá? E aí, né, as roles ali com permissões excessivas. Então, batendo na tecla de novo, invertam essa lógica, pessoal. Criem roles, contas, enfim, sempre com o mínimo de permissão possível e aí façam com que o usuário ou quem for necessário abra um chamado, fale com o time para então aumentar essa permissão, tá? E que isso fique registrado e tudo mais. Que daí você consegue ter uma auditoria completa de todo o processo. Bom, fazendo um resumão aqui, tá, pessoal? Do que é uma arquitetura insegura e uma arquitetura segura. Claro, dá para explorar muito assunto ainda dentro de cada um desses tópicos, tá? Muito assunto. Mas eu não quis ser exaustivo aqui também, eu quis só mostrar para vocês um norte, né? Para onde que eu preciso olhar, o que eu preciso fazer hoje para pelo menos estancar um problema que pode estar acontecendo, tá? Então, quando eu tenho uma arquitetura insegura, eu tenho um ambiente totalmente reativo. Então, eu tenho uma conta só, com todos os meus serviços dentro, com todos os meus ambientes, ou seja, alguém invadiu aquela conta, toma conta de tudo, né? O IAM permissivo, eu falei com excesso de permissões, sem guardrails. Então, eu tenho logs descentralizados ou inexistentes. Então, a questão do Cloud Trail que eu comentei, né? Então, o que é um log descentralizado? O serviço está nessa região, tem o log deles. Aí o mesmo usuário vai para um outro serviço, cai em outra região, tem um log daquela região só. E aí isso fica muito difícil de comparar depois de analisar. Sem resposta automatizada e baixa visibilidade. Então isso, se o time conseguir, a empresa conseguir reduzir isso aqui, já vai estar num caminho muito bom de pelo menos evitar o pior. Tá? Então, ao contrário, qual é o oposto, né, de uma arquitetura insegura? Uma arquitetura segura, um ambiente governado. Então, muitas organizations, né? Então, eu tenho uma IAM, né, com o mínimo de privilégio, eu tenho guarda-reios preventivos, que eu falei ali, sempre o mínimo também, o log centralizado, o Guardaric Security Hub, o Event Bridge e o Lambda para resposta automática, e os dashboards com score de segurança, tá? Com a AWS Security Hub, ele consegue fazer isso, ou com algumas outras ferramentas também. Então, Clayton, nós oi, temos algumas perguntas aqui, eu já vou trazer claro, para ti. por favor. O Alan questionou: quanto aos quick wins, é importante olhar para todos ou MFA, Google Authenticator, por exemplo, seria suficiente?
Bom, quando a gente fala de segurança, sempre o máximo é o ideal, né? Então, precisa olhar para todos. Eu acho que segurança não é negociável, né? Então, qualquer mínimo detalhe pode gerar um problema muito grande. Então, assim, MFA é o básico que deveria ter. Mas eu diria que não é o suficiente, né? Então, não adianta eu ter MFA se de alguma maneira a pessoa teve acesso ao aplicativo de autenticação e aí ele vai conseguir acessar de qualquer maneira o serviço. E tem um porém ainda, né? Como eu falei, existem problemas externos, mas tem problemas internos também. Então, às vezes é um usuário que ele tem autenticação, ele está com o MFA, mas ele vai lá e comete um erro, né? Ele deleta um serviço, ele cria serviços a mais. Então, assim, o MFA ele resolve uma parte do problema, mas é importante ver todo o problema, porque, né, quando se trata de segurança, né, não posso ser meio seguro, né? O ideal é ser o máximo possível. Tem mais alguma pergunta? Não, a outra era a mesma pergunta, era só um complemento. Ele perguntou se, no caso, o MFA seria o mais importante, ou 2 ou 3 focos de atenção já seriam bom. Então, no caso, você acabou respondendo, né? Isso, precisa, assim, seria leviano eu dizer que um só é bom ou dois, né? Eu digo que uma coisa é melhor do que nada, mas não resolve o problema, né? Então, acho que é importante ter foco claro, de forma organizada, mas como é quick wins, é possível fazer de uma maneira rápida e ter resultado imediato, né? Então, aí uma análise mais profunda, daí sim, daí precisa ser uma organização maior. Bom, tô chegando pro fim, como eu falei, né, pessoal? A gente pode até compartilhar, eu não sei se essa apresentação vai ser compartilhada de alguma maneira, ou se eu consigo compartilhar esse diagrama, essa arquitetura aqui, Nicole. Sim, Clayton, a gente vai compartilhar a apresentação com todos os inscritos, tá bom? Perfeito, E a gente tem aqui... outra pergunta aqui, Claro, já claro. aproveitando também, é Luciana Gonçalves. Ela perguntou: quando o problema de sobrecarga tem origem em bots ou tráfego automatizado malicioso, qual é a primeira linha de defesa recomendada na AWS, antes que isso chegue ao banco de dados? Existe alguma forma de usar o Amazon CloudFront junto com o AF para absorver esse tipo de ataque antes de chegar à aplicação e ao banco? Sim, e é interessante essa pergunta porque é exatamente o que o desenho mostra aqui, tá? Quem é que perguntou mesmo? Desculpa. Luciana Gonçalves. Luciana, se identificar o meu desenho aqui que eu estou compartilhando, aqui na parte superior, eu não sei se vocês estão vendo meu mouse, mas acho que não. Ali tem Consegue aumentar um pouco a visão, Clayton, da arquitetura? Vamos ver. Acho que agora ficou melhor, né? Agora sim, agora está melhor. Muito obrigada. Tá. Então, justamente, é isso que mostra esse desenho. A primeira camada de defesa é um CloudFront com o off, tá? E um Route 53. Então, só essas três ferramentas aqui, muito provavelmente elas já vão te avisar que está dando algum problema. Ela não vai chegar no banco de dados. E ainda tem mais uma camada que aí fala mais de aplicação, né? Que é uma prática boa, que eu acho que não está nem no desenho aqui, mas eu posso falar, que é usar um sistema de cache antes do banco de dados. Então, a tua aplicação, por mais que tenha um tráfego malicioso, ele vai passar por todas aquelas etapas, digamos que conseguiu, né? Ele vai chegar na aplicação. A aplicação vai receber esse número absurdo de requisições e vai bater no cache antes de bater no banco de dados. Então, eu ainda tenho mais uma camada entre a aplicação e o banco para dar tempo de absorver esse impacto todo. Tá? Então, sim, aqui, né, começa de cima para baixo todo o desenho, então usuário, SSO, MFA, e aí dispositivos, né? E aí entra no route, no off, e aí CloudFront, e aí então entra na rede. Tá? E aí aqui tem todos, é interessante, quem quiser dar uma olhada com mais calma, tá dividido, tá? Por ação. Então, visibilidade, detecção, resposta. Todas as ferramentas que a AWS tem aqui disponíveis para isso, como é que elas atuariam, tá? E aí, para cada um. Então, eu tenho aqui a divisão dos ambientes, como eu comentei, das multi-accounts. Tem uma conta de dev, uma conta de stage, uma conta de prod, cada uma com a sua VPC. Eu tenho uma rede pública, eu tenho uma privada, onde fica os EC2. Tá? E aí, uma outra rede privada separada, onde estão os EC2, que ficam aí o meu banco de dados e os buckets.
e uma ferramenta de gerenciamento de secrets, que cada um desses recursos para a sua conta específica, e com usuários só com permissões para essa conta. Se alguém consegue invadir essa conta, ele não consegue fazer um movimento horizontal ou lateral de acessar as outras. Então, eu sacrifico um braço e continuo com as outras acontecendo. Se invade prod, por exemplo, eu consigo jogar o staging para prod e resolver de uma maneira rápida. Tá? E aí, aqui as ferramentas que são compartilhadas entre todos ali, né? Que é gerenciamento de organizations, permissões, né? Configurações, security, guardare, que aí ele permeia, né? Todas as contas. E é basicamente isso, tá? Então, aqui tá, o desenho tá tudo bem explicado aqui. Cara, não vou ler tudo, né? Para não ficar cansativo. Mas ele é bem explicativo. Se vocês olharem para o ambiente de vocês e ele estiver parecido com isso daqui, vocês já estão num caminho muito bom. Mas, por exemplo, se as contas já estiverem juntas, se eu não tenho o off configurado, se o meu CDN não está bem configurado, ou não existe, né? Já tem um problema aí bem grande, que é já um ponto de atenção que precisa ser atacado. E, da minha parte, é isso, Nicole. Se não tiver mais perguntas... Enfim, aqui é mais, né, reforçando o que eu falei anteriormente, né? Quando tem uma arquitetura segura, tem menos downtime, risco financeiro menor, confiança no negócio. Então, como eu falei, segurança não se trata mais de tecnologia. Segurança é a alma do negócio e muitas vezes a sobrevivência do negócio, né? Então, tem uma previsibilidade de custo, por exemplo. Isso é ideal, é essencial para qualquer tipo de negócio, né? Então, a dica que eu fico, pessoal, não esperem o incidente para agir, para fazer alguma coisa. Não esperem dar ruim, não esperem que o erro aconteça, não esperem que o prejuízo venha, não esperem que o war room aconteça para que vocês comecem a agir, né? Vocês têm ali as key queens, que eu já falei, mas também falei que o ambiente, dependendo do tamanho, precisa de uma atenção mais especializada, tá? E aí eu vou deixar a Nicole seguir a partir daqui. Eu me despeço, né? Tô aqui ainda, mas vou passar a bola para a Nicole ali. Muito obrigada, Clayton. Obrigada por todos os pontos, por tirar as dúvidas, pela apresentação excelente. E aqui, pessoal, a gente parte para um presente para vocês. Vamos levar em consideração esse termo. Aqui a gente tem um QR Code que, ao vocês escanearem ele, vocês vão preencher uma planilha bem pequena, tá? Uma lista ali com informações para a gente conseguir entrar em contato com vocês. E caso vocês tenham interesse de uma reunião para a gente falar um pouco sobre o ambiente de vocês, entrarmos em detalhe, aí eu vou conectar o Clayton também, a nossa estrutura de cloud, de infraestrutura, para apoiar vocês. Aí, claro, vamos trazer insights específicos e detalhados e customizados para vocês. Então, na visão de arquitetura, melhores práticas, e nós, como parceiros, conseguimos trazer uma série de benefícios e incentivos, tanto para novos projetos, tanto até para análise de ambientes. Então, um assessment do ambiente de vocês acerca de segurança, tá? Então, preencham esse formulário aí no QR Code e, novamente, estamos 100% à disposição, me coloco à disposição novamente de vocês, assim como o Clayton e o nosso time. Assim que vocês preencherem, nosso time também entrará em contato para, caso de interesse, a gente ter essa reunião agendada. Tá bom? No mais, também me despeço aqui. Muito obrigada. Fiquem atentos às nossas redes sociais. A gente sempre compartilha eventos, oportunidades, presenças nas cidades e nos estados aí que vocês estão. E, novamente, fico à disposição de vocês. Muito obrigada, pessoal. Ótimo dia e ótimo final de semana aí para vocês. Um abraço. Obrigadão. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.